Olá, eu sou a professora Elaine de Moraes Santos e esta é a disciplina Linguagens, Discursos e Hipermídias. No primeiro módulo, nessa disciplina, já falamos sobre discurso, sobre texto, memória metálica, um pouco mais sobre o algoritmo, sobre como pensar esse espaço hipermediático. E neste módulo, especificamente, nós vamos voltar às bases do escopo teórico-metodológico que adotamos aqui na disciplina, para pensar um pouquinho esses procedimentos de análise a partir da perspectiva que nós chamamos de análise de discurso de linha francesa, ou análise de discurso vertente francesa. Para a primeira unidade dessa nossa imersão, como você pode estar vendo aí no slide, o nome da disciplina já se delineia como um nome diferenciado, que é uma disciplina de entremeio. Diferentemente do caráter multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar ao qual estamos acostumados ou acostumadas, agora a gente vai pensar uma outra camada, uma outra forma de constituir este campo mais macro. O primeiro vídeo de sensibilização que eu deixei para você, ele vai falar um pouquinho da comemoração, né, de certa forma, da rememoração, 50 anos após o Maio de 68, que foi um período extremamente importante na história francesa, sobretudo porque vai marcar, além de uma nova maneira de fazer protestos, o modo como esses protestos, sobretudo estudantis, impactam diretamente nas ações políticas e em outras mudanças sociais. Este vídeo, poderia ter escolhido outras opções, é uma matéria do Jornal da Band, mas você se tiver curiosidade, pode ter outras opções para conhecer um pouco mais sobre esse cenário. E por que um vídeo sobre esse contexto histórico da França é fundamental para a compreensão da perspectiva teórica que estamos mobilizando? Primeiro porque o Maio de 68, com esses protestos, ele já vai trilhar um pouco das bases do que acontecia também no campo das ciências humanas e sociais, também no campo das ciências da linguagem. Numa ruptura, de certa maneira, com o que o estruturalismo linguístico premeditava em termos de teoria, conceito, modo de olhar para a língua, modo de olhar para a linguagem. E se lá, né, em Paris, a gente tinha emergência desse protesto, no Brasil, com a ditadura militar, nós também vivíamos uma outra esfera, uma outra forma de produzir arte, de produzir matérias jornalísticas, de lidar com a linguagem, com protestos que se movimentavam em diferentes gêneros discursivos e de diferentes formas escamoteadas em função dos interditos vivenciados pela sociedade. É nesse cenário que a perspectiva discursiva, que emerge lá no cenário francês, que hoje é bastante forte aqui no Brasil, ela surge como uma disciplina de entremeio. Para pensarmos um pouquinho sobre isso, eu escolhi uma citação da professora Neil Irlande, que é uma professora que durante muitos anos no âmbito da Unicamp trouxe o pensamento do filósofo francês Michel Pechet, que foi o idealizador maior, né, da análise do discurso. Ela trouxe esse pensamento com traduções, com pesquisas desenvolvidas à luz da perspectiva discursiva, e ela vai falar o seguinte, que a disciplina de entremeio, com essa ideia de entremeio, ela se refere aos espaços que são habitados simultaneamente, estabelecidos por relações contraditórias entre teorias. Essa citação está na página 21 e é de um texto de 2002. Pensar esse espaço estabelecido e coabitado de maneira contraditória é observar os diálogos e os duelos que foram vivenciados no âmbito da relação entre a linguística, o marxismo e a psicanálise, que são as três grandes áreas que deram origem a parte dos deslocamentos promovidos no campo da AD francesa. E não se trata, então, apenas de dialogar e duelar, mas de reposicionar conceitos, de revisitar noções e de estabelecer o próprio dispositivo teórico e o próprio dispositivo analítico que subjaz às pesquisas, às análises desenvolvidas a partir do que nós chamamos de AD francesa. Pensar essa configuração dessa disciplina de entremeio também é pensar uma outra maneira de lidar com a linguagem. Aqui eu trago uma citação da professora Maria Cristina Leandro Ferreira, que tem muitas pesquisas envolvidas a partir da Federal do Rio Grande do Sul, nossa famosa KIT, e ela vai falar que a AD busca desautomatizar a relação com a linguagem. Um convite
sempre atento para que a gente desnaturalize, desestabilize qualquer elemento que chegue até nós com esse teor de evidência, com esse teor de sentido único, com esse teor de algo claro, sem possibilidades de múltiplas interpretações. E já que estamos falando de interpretações, quando aqui, no âmbito da pós-graduação lato sensu, formos pensar, seja a realização de estudos, seja a elaboração de material didático, uma coisa muito importante que precisa ser levada em conta no escopo teórico da AD francesa é a questão do método. Aqui, teoria, método e análise caminham conjuntamente. Isso é uma coisa muito importante, sobretudo para quem for publicar artigo, desenvolver, né, textos científicos, textos de divulgação científica. Sempre que você vá elaborar alguma produção e remeter à avaliação dos pares, é muito importante deixar claro, marcado no seu texto, que metodologicamente a AD se configura de uma maneira muito própria no âmbito das pesquisas qualitativas. E neste âmbito muito próprio, há o que a gente chama aqui, através de uma outra citação da professora Eni Orlandi, esta é de um livro introdutório bastante conhecido, que é a Análise de Discurso, Princípios e Procedimentos, um livro que já está aí, bastantes edições produzidas pela editora Pontes, e ela vai falar da intermitência entre descrição e interpretação, a forma como esses dois processos caminham conjuntamente na análise de uma prática discursiva. Bom, já que estamos falando de disciplina de entremeio, de uma perspectiva em que teoria, método e análise caminham conjuntamente, eu te convido aqui, na pós-graduação lato sensu, a refletir um pouco mais, inclusive, sobre essa expressão, ruptura epistemológica. Muitos teóricos da AD francesa situam essa ideia de ruptura para falar desse momento histórico da emergência dos estudos discursivos na França em meio à hegemonia, né, da perspectiva linguística mais estrutural. Aqui eu trago uma citação da Denise Maldidier, que é uma historiadora importantíssima. Este texto dela é de 2014 e está neste livro, né, Gestos de Leitura da História no Discurso, que é organizado pela professora Eni Orlandi. Esta citação é da página 21 e ela vai falar um pouquinho desse duplo nascimento, né, dessa dupla contribuição no surgimento da AD. De um lado, Jean Dubois, a instituição da AD é pensada com ele, né, dentro de um contínuo, na passagem do estudo das palavras, a partir da lexicografia, ao estudo do que ele chamou de enunciado, análise do discurso, enquanto uma passagem natural, como se fosse uma extensão, um progresso permitido pela linguística. Para quem estudou as teorias textuais e discursivas, sabe que na composição do estruturalismo linguístico, algumas noções foram deixadas de fora naquele recorte, que foi um recorte epistemológico preciso. Uma dessas noções é a noção de sujeito, a noção de tempo e espaço, e tudo que remeta a qualquer relação com a subjetividade. E aqui, com as perspectivas textuais e discursivas, cada vertente vai trazendo de volta para os estudos da linguagem parte disso. Na verdade, Dubois, ao pensar a análise do discurso, ele vai pensar como a AD como uma evolução realmente, como um caminho progressivo no que acontecia em termos de pesquisa. Já Michel Pechet, seu parceiro aí na consolidação e renome, né, na emergência da AD, ele vai pensar o contrário. Para ele, a AD é uma ruptura epistemológica com a ideologia que domina nas ciências humanas. Agora, é muito importante você, da pós-graduação, pensar sobre isso, porque já existem textos, já existem estudos que vão flexibilizar um pouquinho essa ideia de ruptura epistemológica, observando como que, de certa maneira, a Pechet também bebe em algumas noções, né, como a própria noção de social, a partir do estruturalismo de Saussure. Bom, tão importante neste módulo quanto entender essa história da emergência da análise de discurso no cenário francês é olhar para os discursos, para essa produção de sentidos em práticas discursivas que nós vamos designar aqui nesta segunda unidade como práticas discursivas que são político-midiáticas, com esse nome compósito mesmo. E para pensar essas práticas, eu trouxe alguns elementos, algumas categorias que de uma rede conceitual imensa, né, nos dizem desse lugar de análise. O primeiro elemento que eu trouxe, com a professora Evandra Grigoletto, da Federal de Pernambuco, nós já falamos um pouquinho sobre ela no primeiro módulo, sobretudo porque ela tem textos que vão movimentar, que vão exercitar a noção
de memória metálica, e ela vai chamar atenção um pouquinho para esse processo em que um pesquisador, uma pesquisadora, ele possui formas de acessar, recortar, compor, ler e analisar uma discursividade de qualquer modalidade. Então, vamos pensar um pouquinho que no processo de pesquisa, quando se analisa discurso, nós não temos dados já a priori estabelecidos. O pesquisador, principalmente aqui no âmbito do digital, ele vai ter movimentos muito precisos relacionados aos recortes que serão realizados. Ele vai mobilizar as chamadas condições de produção do discurso e dentro de um processo, a partir de suas perguntas de pesquisa, de seus objetivos, vai estabelecer quais são, então, as sequências discursivas a serem mobilizadas enquanto corpos no processo analítico. E já que estamos falando do processo analítico, uma outra noção muito importante, que é um conceito fundamental aqui na D francesa, é a noção de gestos de interpretação. Na verdade, a noção de gestos de interpretação com a professora New Orlando, ela acaba sendo um deslocamento, né? Uma revisitação da própria noção de ato, que era tão fundamental lá no campo dos estudos pragmáticos. Aqui, o gesto de interpretação, ele diz desse lugar ocupado pelo analista, desse movimento de descrição e interpretação, que vai perpassar a formulação, vai perpassar a constituição e vai perpassar a produção desse discurso. E nesse processo vai movimentar determinados efeitos de sentidos e não outros. É nesse processo que se dá o que a gente tem chamado aqui de desestabilização dos efeitos de evidência. Então, veja que, da passagem do arquivo para o corpus, nós podemos olhar, e devemos olhar, não só para a formulação aqui na linguagem hipermediática, mas também para a circulação destes discursos. No primeiro módulo, inclusive, sobre circulação, já falamos sobre a noção de mídia social digital, já falamos sobre os espaços enunciativos informatizados. E aí, aqui, em específico, para pensar o arquivo digital, eu quero chamar a atenção para uma outra metodologia possível, que, inclusive, não necessariamente segue a perspectiva discursiva marxista, Pechetiana, mas sim a perspectiva da análise do discurso Foucaultiana, né, a partir do que nós temos chamado de estudos discursivos Foucaultianos, que é a relação entre regularidades e dispersão. Nesse processo, nós podemos pensar os efeitos de poder, os efeitos de verdade, os efeitos de autoria, à luz do filósofo francês Michel Foucault, ou ainda numa perspectiva materialista, nós podemos pensar na noção de efeito de rumor, que é desenvolvida pela professora Juliana da Silveira, da Unisul, uma autora que nós também discutimos no primeiro módulo. Agora, nesse construto teórico, metodológico e analítico, uma coisa super importante que nós não podemos perder de vista, e aí eu trago uma citação de Alves, que vai dizer de um texto sobre Big Data, que vai pensar essa questão do algoritmo na perspectiva discursiva, é um alerta que nós podemos nos fazer enquanto profissionais de linguagem. Compreender as especificidades do digital e analisar seus limites e potencialidades requer interpretação de práticas calcadas em informações sociais determinadas. Este texto é de 2006, mas fala um pouquinho sobre algo que é muito atual, e a citação é da página 352, a ideia de formação social. O que a ideia de formação social contribui, como ela contribui para este processo reflexivo nosso no âmbito da disciplina que vai focalizar a hipermídia? É justamente a relação de como, de certa maneira, essa separação entre o que é virtual ou não, o que é online e offline, o que está dentro ou fora das redes, já é uma divisão muito tênue se pensarmos nas configurações da nossa sociedade. Aliás, para Cristiane Dias, em texto de 2020, 100 páginas, eu trago uma citação para a gente pensar um pouquinho essa relação. A relação online e offline é uma relação constitutiva vazada, onde uma interfere necessariamente na outra. Desse modo, embora uma visita online a um museu, cuja narrativa tenha sido planificada, espacializada, pensando uma circulação física, uma vez no digital, ela se significa pela discursividade do digital. Isso aqui é fundamental, sobretudo para a gente pensar em dois elementos. O primeiro elemento, eu quero te fazer esse convite. Se você não realizou ainda uma visita online a um museu online, faça isso. No período da pandemia, no período mais crítico da pandemia, nós tivemos a emergência de vários espaços discursivos no digital, sobretudo de museus, que produziam conteúdo, que
possibilitavam, né, quem estava em casa, esse acesso à cultura, esse entretenimento, apesar de tudo que nós estávamos vivenciando no país e no mundo. E por que a visita ao museu online é importante? Para que você ressignifique o próprio processo de leitura e de interpretação. Aliás, para professoras, para professores, esse é um movimento fundamental para experienciar. Muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens só conseguem, infelizmente, neste momento na nossa sociedade, visitar museu nessa configuração. Então, nós, enquanto profissionais de educação, não podemos deixar passar por isso. Esse é um primeiro ponto. Então, o segundo elemento que diz dessa relação online e offline como uma relação constitutiva vazada, diz respeito às consequências de parte do que acontece no digital. Então, se você for desenvolver pesquisa, se você for elaborar material focalizando violência, os cancelamentos, a desinformação, o problema das fake news, quaisquer desses movimentos que são do digital hoje, eles requerem nosso olhar atento, por quê? Sobretudo para trabalhar, né, em sala de aula, porque parte disso que é visto como parte de uma outra esfera, de uma esfera narrativa, de uma esfera em outro plano, acaba interferindo na saúde mental e resultando, como temos visto em índices cada vez maiores, em práticas de suicídio. Então, essa é uma relação que é bastante importante aqui para nós, no âmbito das discussões que estamos desenvolvendo. E para análise desses arquivos, eu organizei uma espécie, realmente um organograma, né? Para pensarmos um pouco essas esferas de possibilidade para você, analista, né, de linguagem, aqui na especialização. Pensar, então, os arquivos hipermediáticos passa, de um lado, por esse olhar preciso no campo da formulação e do funcionamento, a linguagem mobilizada, qual é a modalidade, quais são os recursos envolvidos ali, e de outro, a circulação de discursos que são, então, de natureza política e midiática. E nesse meandro, nessa interface, algumas noções que são fundamentais aqui no campo da AD francesa são a noção de acontecimento discursivo, o próprio papel da ideologia no campo da perspectiva, as condições de produção macro e micro, como esse contexto maior, epistemologicamente falando, e o funcionamento da memória metálica, que, como já vimos no módulo 1, nos faz questionar um pouco como os resultados acabam sendo apresentados o tempo todo para nós nos buscadores de uma maneira geral. E aí, olhar para essa noção de acontecimento discursivo, a partir do que Guillemot e Maldidier nos situam num texto de 2014, citação de 172, da página 172, nos remete ao seguinte: quando a gente pensa num evento, qualquer que seja o evento retratado, esse evento geralmente dá origem a uma série de acontecimentos discursivos. Então, pensar a relação entre os eventos e acontecimentos discursivos é pensar que o acontecimento discursivo ele não se confunde com uma notícia, com um fato, ou com qualquer acontecimento construído sob as lentes de um historiador, por exemplo. Muito menos com a noção de verdade, já que a verdade é um efeito, é uma construção. Mas ele, o acontecimento discursivo, ele é aprendido na trama de enunciados que se entrecruzam em um dado momento. Por isso que o nosso papel maior está em olhar para essa prática discursiva. E aí, assim, muito rapidamente, para vocês refletirem sobre isso, eu proponho um exercício. Não é um exercício obrigatório, mas é um exercício mesmo de estímulo a essa reflexão. Nós tivemos, em 2016, um evento que causou muita polêmica em todos os tipos de mídia, não só nas chamadas mídias sociais digitais. Um evento que é de natureza político-midiática, que foi com a saída da Dilma Rousseff da presidência e a entrada, né, do vice Michel Temer, uma matéria publicada pela revista Veja que vai focalizar, então, a ex-primeira-dama, né, a Marcela Temer, como uma ex-primeira-dama, como uma primeira-dama na época, né, muito particular. Uma primeira-dama que foi definida como uma mulher bela, recatada e do lar. Em um texto muito infeliz que vai traçar uma série de características que dariam a esta mulher um lugar muito específico na nossa cultura. E este evento, ele simplesmente viralizou na configuração de uma série de textos, de uma série de discursos, de uma série de acontecimentos discursivos, sobretudo na configuração de memes. Então, se você for no seu buscador e procurar lá,
bela, recatada e do lar, né? Essa expressão memes, você vai encontrar uma riqueza e uma criatividade muito grande, porque a partir desses textos foram se configurando diversas formas de manifestação do social, de diversos segmentos, não só do ponto de vista da militância, mas de uma releitura do que é o papel da mulher hoje, ou de como algumas das características que são atribuídas à mulher se perfazem de maneiras distintas na luta cotidiana, sobretudo contra os preconceitos, né, ou os discursos estabilizados em torno do gênero. Então, eu poderia ter trazido aqui uma série de memes, mas eu teria que trabalhar com as licenças, né, de cada uma das imagens, e há muitas imagens, uma riqueza fundamental. Então, fica a minha sugestão para que você faça esse exercício e, se quiser, vá até o fórum lá de debates e converse com a turma e discuta um pouquinho parte dos resultados na cultura, na arte, nos personagens anônimos ou nos personagens famosos que foram mobilizados com vários processos de intertextualidade e interdiscursividade mobilizados. Bom, e esse potencial produtivo que esse evento fez reverberar em uma série de acontecimentos discursivos, ele é um potencial muito importante aqui, sobretudo quando se pensa ou em ciberespaço ou cyberespaço, né? As duas pronúncias são correntes, e com a professora Santaella, que nós já vimos no primeiro módulo, ele é pensado sobretudo nesse potencial linguageiro. Então, outro elemento deve ser objeto de quem exercita uma análise de cenários similares, como esse que eu descrevi há pouco. O potencial do ciberespaço na relação com usuárias e usuários para a promoção de mesclas de uma grande magnitude. Nas palavras da professora Santaella, em texto de 2014, página 212, o ciberespaço se apropria e mistura sem nenhum limite todas as linguagens pré-existentes. A narrativa textual, a enciclopédia, os quadrinhos, os desenhos animados, o teatro, o filme, a dança, a arquitetura, o design urbano, etc. Por isso que toda vez que eu estou ministrando, participando de um curso de formação docente, seja formação inicial ou continuada, como é o nosso caso aqui, eu destaco a importância de nós, profissionais de educação, estarmos atentos a toda essa possibilidade que o digital traz. Porque ele não permite apenas que a gente circule entre gêneros discursivos como esses que estão listados aqui na citação da Santaella, mas nos permite, inclusive, adentrar essas esferas de comunicação cotidiana que fazem parte, né, das relações, da forma como nossas alunas, nossos alunos estão se configurando sujeitos, produtores e consumidores de conteúdos na internet. E aí, nessa configuração, nesse potencial, nessa malha, né, híbrida de linguagens, a otimização da leitura desse caráter diverso, o mergulho nessa formulação, nessa especificidade linguageira, na forma constitutiva mesmo de cada gênero textual envolvido, no confronto, claro, com as suas condições de produção, se faz essencial, pois, na outra citação da professora Santaella, agora da página 212, nessa malha híbrida de linguagens nasce algo novo que, sem perder o vínculo com o passado, emerge com uma identidade própria. É o que acontece com o meme. Toda vez que a gente está utilizando, trabalhando, isso já era comum na época em que as charges jornalísticas eram o foco, né, das interações. Isso acontece muito nesses textos, porque você vai jogar com o conhecido, com um contexto cultural particular, mas, ao mesmo tempo, você vai atribuir, vai promover a esfera de mais camadas de sentidos, mais possibilidades de deslocamento, de crítica e até de efeito de humor. Bom, já que falamos do caso dos memes, com a Recoeiro 2009, página 130, a gente vai pensar um pouquinho que esse potencial produtivo que se reverbera, seja nos textos dos memes, seja no gênero comentários, que é muito comum nas redes sociais digitais, eles acabam configurando o que a gente chama de capital social, na medida em que a motivação dos usuários para espalhá-las é direta ou indiretamente associada a um valor de grupo. Por isso que a riqueza desses elementos que vão jogar com interdiscursividade, com intertextualidade o tempo todo, é algo bastante produtivo para que a gente possa movimentar, sobretudo em sala de aula, quando estamos tratando do universo hipermediático. Agora, nós não podemos olhar para os memes apenas como esse instrumento, esse material didático, esse elemento importante nos processos, né, de discussão, de produção de conhecimentos na escola, na instituição de ensino. Mas nós também precisamos pensar na historicidade, na força política
que esses elementos trazem. Inclusive, parte desse movimento, né, do ciberespaço, do universo hipermediático que a gente tem discutido aqui, é fruto, inclusive, de engajamentos sociais, engajamentos por movimentos muito bem delineados. Aqui, com a Júlia Costa, em um texto que eu gosto muito da revista Heterotópica, onde ela vai falar um pouquinho da hashtag, a gente tem uma situação que traz mais uma camada, mais um conceito fundamental no nosso processo. A aula é muito curta, a gente tem que manusear algumas categorias e não outras, mas você também tem outros elementos, como texto interativo, né? E outros materiais que compõem o seu processo aí de imersão nessas reflexões que estamos realizando. Aqui, eu abro aspas. Os movimentos sociais têm cada vez mais ganhado força de circulação no ciberespaço, que funciona como amplificador online das causas já debatidas offline. O poder da internet está, em certa medida, relacionado à capacidade do comportamento humano de ser refletido no ambiente virtual, daí o surgimento da cybercultura, que ela vai definir como a relação entre a sociedade, a cultura e o ambiente eletrônico digital. Aliás, eu chamo a atenção para você que vai fazer material didático, que vai realizar pesquisas sobre esse processo, as diferentes nomenclaturas que mobilizamos aqui: virtual, eletrônico, digital, hipermediático e a própria noção de espaços discursivos ou enunciativos informatizados. E já que nós estamos falando dos movimentos sociais, desse engajamento, dessa força histórica desse processo, nós não podemos deixar de lembrar um pouquinho da Fabiana Comezu, ou Comezu, tem as pronúncias distintas, quando ela vai falar de um texto que eu já movimentei no primeiro módulo, que é um texto que focaliza os antigos blogs. Então, embora seja uma publicação de 2010, ela é muito atual, porque ela vai chamar atenção para parte desse processo de violência, inclusive, do qual já falamos, que ainda está com uma força muito grande no momento político de debate, inclusive, de quais são as regras e como se dá esse nosso papel diante da democratização da internet, democratização ou não, né? Porque nós já vimos que não necessariamente todas as brasileiras e todos os brasileiros têm acesso à internet. No texto da Fabiana, nós temos a relação entre a liberdade de expressão, o distanciamento físico e uma espécie de assunção do anonimato na produção, na circulação e no compartilhamento de discursos na internet. Eu digo uma espécie de assunção de anonimato porque nós já sabemos que, sobretudo no combate dos cybercrimes, a gente já tem possibilidades de chegar à origem, à fonte de determinados processos de circulação de conteúdo ilícito, né, de conteúdo violento, de conteúdo de natureza inapropriada. Mas ainda assim, as pessoas se escondem nesse anonimato, nos chamados avatares, e acabam achando que a internet é um lugar em que tudo se pode dizer. E nós sabemos que não é bem assim que as coisas funcionam. Então, na ressalva da professora Comezu, a valorização de uma atividade verbal, por meio da qual se imagina tudo dizer, é efeito de uma sociedade em que o espaço digital é comumente concebido como livre das coerções que regem os demais âmbitos sociais. Daí o nosso compromisso de trabalhar o tempo todo para mostrar que existem coerções sim, e que existe também a responsabilização a partir de determinados processos. Aqui na pós-graduação, essa responsabilização ela pode ser pensada, inclusive, para refletir em torno de um processo gravíssimo que ocorre na escrita acadêmica, um processo que vai ser objeto do nosso terceiro módulo, que é o plágio. Então, com essa disponibilização de conteúdos o tempo todo, seja no chat GPT ou em qualquer outro espaço discursivo do digital, muitas pessoas acreditam que, porque há conteúdos disponíveis, esse conteúdo não tem autoria, não tem fonte necessariamente, e pode se apropriar dele o tempo todo. A gente vai perceber um pouquinho que não é bem assim. Nós temos, inclusive, legislação que chama atenção para além das questões éticas, para além de pensar no papel da própria ciência, mas que tenta coibir, né, esse tipo de prática que é tão ilícita, tão ilegal e tão nociva para a produção de conhecimento, para a vida em sociedade. E já que nós estamos falando desse caráter nocivo, também não podemos esquecer de dois outros movimentos que têm caminhado juntos e que aí podem ser a deixa para o seu desenvolvimento de pesquisa, de TCC, de TFC, trabalho final de curso, seja ele em forma de pesquisa ou em forma de elaboração de material didático, como eu tenho reiterado aqui nesta gravação, que é o par desinformação, que também circula com a expressão fake news,
e o par de discursos de ódio. Dois processos que têm sido a tônica de muita dor de cabeça, de muita reflexão, de muito debate, né, em diversas instituições pelo país. E aí eu trago um texto de Campos, numa produção, num e-book, que vai falar um pouquinho dos efeitos, né, do autoritarismo, e diz o seguinte: essa enorme desinformação estimula o linchamento virtual de quem é visto como culpado em qualquer que seja o cenário, muitas vezes sem provas ou informações verídicas. Junte-se a isso a atual descrença no governo e na política, e observamos como resultado os discursos de ódio que frequentemente encontramos espalhados por aí, com ou sem autoria. Acho que duas questões são fundamentais aqui. Essa questão da autoria, que é algo difuso, né, no universo hipermediático, mas que não deixa de existir, e a própria forma como essa autoria difusa acaba repercutindo nessa outra forma de violência, como acontece com o cancelamento ou com o próprio linchamento virtual. Já existem trabalhos científicos de ponta trabalhando as consequências de parte desses linchamentos que começam na rede e acabam reverberando em práticas de violência física fora da rede. Bom, esse texto da Raquel Campos, ele vai nos chamar a atenção para essa dupla categoria, o discurso de ódio e linchamento virtual, mas ele também, a discussão que ela faz também nos reverbera a pensar em todos os processos de desinformação ou em todos os processos de conteúdos que circulam sem contexto, descontextualizados, recortados, né, sem maiores explicações de um universo que é muito mais macro. E, claro, pensando então nesse jogo entre os espaços de fronteira, né, nessa problemática social e nesses processos violentos que têm emergido, eu chamo a atenção para a forma como, de maneira naturalizada, isso às vezes chega na sala de aula, num dispositivo avaliativo de concurso, numa produção qualquer, num material didático, sem maiores questionamentos. E o nosso papel aqui no campo discursivo é justamente destacar as rupturas, as relações de força e os conflitos que estão envolvidos nessa pluralidade de sujeitos, de sentidos, de contextos e de possibilidades. Por isso que, na nossa relação com a internet, nessa impossibilidade, né, de tudo dizer, de tudo arquivar, nós temos que sempre trabalhar com a noção de efeitos. Aquilo que circula como verdade, estabilidade e naturalidade não passa, então, de um efeito discursivo, de um efeito de sentido. Trabalhar nesse universo, desconstruindo, interrogando o tempo todo, é o que nos coloca numa direção um pouco mais crítica frente a tanta heterogeneidade e a tanta pulverização que acontece no universo hipermediático. Aliás, é importante dizer isso, que eu, longe de diabolizar a internet, que hoje em dia já tem um papel indiscutível na nossa vida, mas é pensar meios de tratá-la realmente no campo da linguagem, com um pouco mais de responsabilidade, com um pouco mais de compromisso. Aliás, a Gregolin e a Witzel, num capítulo de um livro focado, inclusive, né, no ensino de português e linguística, teoria e prática, elas vão chamar a atenção um pouquinho para esse processo, para essa relação do consumidor, do leitor, no texto delas, o leitor do Facebook, mas que podia dizer respeito a qualquer uma das redes sociais digitais com as quais nos envolvemos hoje em dia, né? Então, elas dizem o seguinte: o usuário leitor do feed de notícias do Facebook, antes de se posicionar, de curtir ou de compartilhar, não pode deixar de analisar o entrecruzamento dos discursos selecionados, filtrados e combinados, de modo a produzirem um efeito de legitimidade. Na citação delas, o que é importante a gente pensar é justamente que a legitimidade também é um efeito, é fruto de uma construção, né? É fruto do trabalho da ideologia. E aí, eu poderia citar alguns projetos muito produtivos, relevantes e pertinentes que na capital Campo Grande, Mato Grosso do Sul, têm sido desenvolvidos em diversas mídias, né, em jornais, mas para não falar de alguns e deixar outros de fora, eu quero destacar o seguinte: muitos são os projetos que já têm agora buscado, entre aspas, comprovar a veracidade ou não de determinado conteúdo que circula na internet. E, sobretudo, esses projetos têm tentado destacar essa questão da legitimidade. A legitimidade como um problema. Assim. Qual é a fonte? Seja para a tua pesquisa ou para o conteúdo que você vai circular no grupo de família, qual é a fonte? Qual é o contexto, né? Como esse conteúdo vai colaborar realmente, ou mesmo no entretenimento, produzir determinados efeitos, quais são as consequências dessa circulação desmedida
para uma leitora ou para um leitor desatento. E aí, chegando então às nossas considerações finais dentro deste módulo, que é tão grande e ao mesmo tempo envolve, né, uma variedade de elementos para refletirmos, nós trabalhamos aqui, ao longo dessa retomada, as implicações teórico-metodológicas de um lado, quando se trata da pesquisa do universo hipermediático, versus os próprios pressupostos que emergem, né, com o surgimento da análise de discurso no contexto francês da década de 60, sobretudo no rol dos estudos da linguagem. É claro que com essa gravação a gente só teve uma pontinha desse iceberg gigante, que é esse surgimento, mas fica aí a dica para que você se envolva com as leituras, com os demais materiais didáticos da disciplina e realmente conheça um pouco mais dessa perspectiva e das formas de fazer pesquisa e análise no campo discursivo. Em síntese, se a gente pensar na relação entre esse campo discursivo e a própria linguística, a gente tem algumas, entre outras possibilidades, algumas, entre outras alterações que foram significativas no âmbito dos estudos da linguagem. A primeira é a saída universal, né, daquele nível frasal, recortado, nível do fonema ou da palavra, da frase, do sintagma, para se pensar no discurso, que é algo macro, cuja materialidade muitas vezes é conhecida como materialidade textual. O rompimento da prática que separava enunciado de enunciação. Então, para que seja enunciado, para que eu pegue uma formulação e faça a análise, eu não posso deixar de conceber o que a gente chama nos estudos enunciativos de enunciação, que aqui ganha a dimensão, né, das condições de produção. Inclui-se o sujeito no processo analítico e, com isso, a gente tem, claro, a inclusão do próprio pesquisador, da própria pesquisadora. Então, nosso papel nesse processo é muito importante. E instaura-se uma subjetividade, né? Uma subjetividade aqui como esse inverso do que é o caráter objetivo que antes perpetuava a exaustão as pesquisas desenvolvidas no âmbito linguístico. Então, aqui, a subjetividade também enquanto efeito. Com ela, redefine-se o próprio papel das ciências da linguagem. Mobilizar, então, esse escopo teórico-metodológico da D, originada na França, especialmente em seu potencial de leitura do que a gente chamou aqui de prática discursiva político-midiática, ou movimentá-la, né, para o ensino de línguas, é potencializar a capacidade de desestabilizar efeitos de evidência para análise de textos orais, escritos e ou multimodais, produzindo saberes de diferentes ordens, desnaturalizando injustiças e adentrando com criticidade nas esferas comunicativas do nosso cotidiano. Estas são as referências que eu mobilizei ao longo desta aula e vejo você no próximo módulo.